Eita, que nós somos muito bons em apontar a falha dos outros, criticarmos o companheiro, mas quando as críticas vêm em nossa direção, aí a situação muda de figura, não é? Mas não é novidade, isso já acontece há muito tempo. Hoje iremos contar uma historinha que está aqui no livro Boa Nova, que aconteceu com Pedro, mas que Jesus deu a ele uma grande lição sobre isso. Antes, porém, deixe o seu like, inscreva-se no canal e depois não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, tá certo? Essa historinha que está no capítulo aqui 26 do livro Boa Nova, chamado A Negação de Pedro, diz respeito àquela passagem já conhecida em que Pedro negou Cristo por 3 vezes, mas com detalhes bastante interessantes que vale a pena você acompanhar. Como sabemos, Jesus estava ali naquela cerimônia de lavar os pés dos discípulos, quando então Pedro disse que jamais aceitaria que Jesus fizesse isso com ele. Jesus então falou: Pedro, não queira ser melhor do que seus amigos de jornada, que seus companheiros, aceite também um tratamento. Depois de muita insistência, Pedro acabou então aceitando submeter-se ali àquela situação que para ele era vexatória, porque não queria colocar-se naquela situação diante do mestre a quem ele achava que devia servir e não ser servido. Porém, logo depois, Jesus sentou-se ali à mesa e estava bastante pensativo quando começou a anunciar para os apóstolos que estava chegando o momento decisivo da sua estada aqui na terra, em que ele precisaria retornar para a pátria espiritual, mas que antes precisaria ir a um local onde os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Pedro então ficou ali bastante exaltado naquele momento, dizendo: Senhor, para qual lugar é esse que o Senhor vai que eu não posso lhe acompanhar? Por acaso o Senhor acha que eu não sou homem o suficiente para seguir o Senhor todo o tempo? E Jesus então disse: Pedro, acalma-te, asserena-te, porque não é ainda o momento de você me acompanhar para esse tipo de local. Eu sei que Pedro ficou insistindo, e foi quando Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes. E Pedro ficou ainda mais revoltado, Não queria aceitar aquela realidade que se apresentava diante dos seus olhos. Porém, poucas horas depois, chegou a situação em que Jesus já tinha sido aprisionado e Pedro foi então começar, de forma ali um pouco escondida, buscar informações de Jesus. E a partir daí se sucederam os 3 episódios que já conhecemos, em que pessoas se aproximavam de Pedro dizendo que ele era um seguidor de Jesus, um dos apóstolos, e Pedro sempre negava. Negou a primeira vez, negou a segunda vez, negou a terceira e então ouviu o canto do galo. E aí caiu em si, E foi então quando Jesus apresentou-se diante dele. Sua presença espiritual se fez ali em torno de Pedro, e Pedro ficou muito frustrado consigo de ver que realmente fraquejou no momento decisivo e negou ao próprio Cristo 3 vezes em tão pouco tempo. E Jesus disse: Pedro, isto foi importante para você ver que na maior parte das vezes o homem do mundo é muito mais fraco do que perverso. E essa lição ficou então gravada na mente de Pedro por toda a sua vida, dali para frente, e fez com que ele mudasse bastante a forma de ver as pessoas, de procurar compreender as suas fraquezas e de entender que cada um tem o seu momento evolutivo. Isso foi tão decisivo que quando lemos o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel através de Chico Xavier, há uma passagem em que Paulo, quando já tinha se transformado em cristão ali, se convertido ao cristianismo, foi dialogar com Pedro e dizer: Pedro, acredito que deveria proceder como cristão da mesma forma que fazia quando era seguidor de Moisés. Deveria invadir a casa das pessoas e forçá-las a seguir os ensinamentos de Jesus, a seguir as suas práticas. E Pedro então disse: não, Paulo, não é assim. Você teve a sua estrada de Damasco, cada um vai ter a sua. E aí já demonstra que ele realmente absorveu essa lição que Jesus trouxe para ele. Todos nós temos o nosso momento. Se já chegou o seu momento de entender a mensagem de Jesus, é você que deve colocar em prática os ensinamentos cristãos. Tenha paciência com seus irmãos de jornada, com seus familiares, com seus amigos, que ainda não querem seguir esse caminho. Ore por eles, mas acima de tudo, ore por você
e coloque em prática esses ensinamentos maravilhosos de Jesus em sua vida. E fica aqui a dica do livro Boa Nova, que na edição atual a capa é diferente, mas o que importa é que se você procurar o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, da Federação Espírita Brasileira Editora, não tem erro. É esse conteúdo aqui mesmo, e a história de hoje, como falei, estava no capítulo 26. Obrigado pela sua presença até o final do nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, comente aí se gostou da historinha de Pedro e se gostaria de ouvir mais contos de Humberto de Campos para a nossa iluminação espiritual. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!